Estamos entrando num mundo envolto em mistérios, onde nada é como parece à primeira vista. Este é um mundo sagrado, onde um jogo está sendo jogado. O ano é 750 a.C. Nós não conhecemos as regras nem quantos jogam. Mas esta não é uma disputa comum. Eles disputam este jogo por suas vidas. Há mais de 1000 anos atrás, os homens que jogavam e a multidão que existia desapareceram, deixando a arena e todas as suas magníficas cidades vazias. Hoje, só os mistérios permanecem. Eles foram chamados de os Maias Clássicos. Eles construíram a maior civilização das Américas. Quando a Europa ainda estava na Idade das Trevas, eles produziram artistas e cientistas cujas realizações ainda surpreendem. Quando Londres ainda era uma vila de casas de madeira e ruas de terra, os Maias estavam construindo poderosas cidades de pedra no coração da floresta tropical da América Central. Esta é a maior de todas, Tikal. Uma metrópole próspera de 40 mil pessoas que atingiu seu apogeu em torno de 750 a.C. e cobriu uma área do tamanho da ilha de Manhattan. Menos de um século depois, estava vazia. O Dr. Arthur Demarest diz que é um mistério que toca a todos, porque todos nós vivemos em civilizações. E sentimos a fragilidade da civilização quando vemos algo como as ruínas maias. Quando você vê até onde uma civilização pode se desenvolver e se realizar e como dramaticamente pode se desintegrar, isto toca a todos nós. Ao contrário de muitas outras civilizações, os maias não morreram de fome ou vítimas de exércitos invasores ou por terríveis doenças. As cidades maias foram mais abandonadas do que destruídas. Os maias que um dia habitaram estas ruas simplesmente foram embora para a floresta, para nunca mais voltar. Hoje, descendentes dos maias ainda vivem na terra de seus ancestrais, apesar de o seu império não existir mais. Mas por quê? Por que os antigos deixaram suas magníficas cidades? Esta é uma pergunta que assombra os historiadores e arqueólogos há muito tempo. Somente explorando as crenças mais profundas de um povo que morreu há 1000 anos atrás, poderemos tentar entender quem eles foram e por que deixaram deserto tudo o que criaram. A trilha está fria, mas as pistas ainda podem ser encontradas. Pistas escondidas e pirâmides maciças de pedra.
Pistas escritas em um código hieroglífico cujos segredos foram quase perdidos para sempre. Pistas contidas em antigas histórias de reis poderosos e deuses perigosos, num mundo baseado em rituais e sustentado por sacrifícios sangrentos. Histórias ainda contadas por homens velhos às crianças, descendentes de um império que desapareceu há muito tempo atrás. As origens dos maias repousam nas histórias esquecidas dos primeiros imigrantes. O povo asiático que caminhou através do Mar de Bering, desde a Sibéria durante a última era glacial e se estabeleceu nas Américas há mais de 15 mil anos. Milhares de anos passariam antes que os primeiros maias se estabelecessem nas selvas quentes da América Central. Então, entre os anos de 250 a 900 depois de Cristo, a sofisticada civilização que chamamos de maias clássicos floresceu. Centenas de cidades foram construídas. O vasto território que hoje é o sul do México, Belize, Guatemala e Honduras tornou-se o Império dos Maias. Eles prosperaram por mais de 6 séculos e então tudo acabou. Em todo o Império, os Maias simplesmente foram embora. Por quase 1000 anos, suas ruínas ficaram perdidas e esquecidas, até que no século XIX, o mundo pôde redescobrir os maias clássicos. Em 1839, o escritor viajante John Lloyd Stephens e o ilustrador Frederick Catherwood exploraram as selvas da Guatemala. Seu trabalho capturou o romance e o mistério do mundo maia, enquanto fornecia as primeiras pistas sérias da origem desta civilização perdida. Exploradores antes deles haviam teorizado que os maias eram descendentes dos gregos, de uma tribo perdida do Egito, ou mesmo fugitivos da terra mítica de Atlântida. Mas estes homens pensavam diferente. Em 1840, John Lloyd Stephens dizia que, a menos que estivesse errado, ele e o companheiro Frederick chegaram a uma conclusão muito mais maravilhosa do que aquela que liga os construtores desta cidade com os egípcios ou com qualquer outro povo. É o espetáculo de um povo que possuía desenvolvimento e refinamento. Stephens entendeu que esta civilização exótica não havia sido desenvolvida em outro lugar por outros e trazida através do Atlântico. Ele sugeria que os maias eram únicos. Seu trabalho foi um marco. Uma nova era de exploração havia começado. Aventureiros e excêntricos vieram de todo o mundo. Um explorador francês chegou ao México com 2 toneladas de bagagem e não havia outra maneira de carregá-la. Nem mesmo uma densa e perigosa floresta tropical os detinha. Mais do que a promessa de um tesouro enterrado, atraía estes homens para lugares inexplorados da América Central. Eles procuravam respostas para a charada de uma civilização perdida. Eles acharam tesouros em abundância, mas uma compreensão dos antigos maias mostrou-se difícil de ser atingida. Por décadas, os arqueólogos vasculharam a selva, descobrindo grandes monumentos numa profusão assustadora. O mais intrigante de tudo, centenas de pirâmides que, como montanhas sagradas, se elevavam do chão da selva. Mas o propósito destas pirâmides permanecia um mistério.
Então, em 1957, tudo mudaria. O lugar era a cidade dos maias clássicos, Palenque. O arqueólogo mexicano Alberto Ruiz passou escavando a mais impressionante pirâmide do local. O Templo das Inscrições. Agora, ele estava à beira de uma descoberta.